dia a todas e todos. Só mais uns minutinhos que a gente está agora com muitos entrantes aqui para o nosso webinar inaugural do nosso SG Week. Só mais um minutinho. Bom, vamos começar então em benefício do tempo. Primeiramente, queria agradecer a participação de todas e todos nesse webinar que é o inaugural, né, do nosso Ibracon ESG Week. Agradecer a participação, os nossos painelistas. Hoje nós temos também o José Carlos, representando a área técnica do Ibracon, para ajudar a conduzir aqui o nosso SG Week. Lembrando que a gente começa hoje com esse primeiro painel e vamos, né? Segunda, terça, quarta, quinta também tem, sempre das 9 às 10 da manhã. E aí a gente volta na semana que vem também com uma série de webinars do SG Week, sempre das 9 às 10. Tá? Então, a mesma inscrição que vocês fazem já vale, já habilita aí para todos os programas da nossa série, sempre nesse horário, das 9 às 10. Essa semana, com exceção de sexta-feira, nós temos representantes aqui da área técnica do Ibracon e convidados todos os dias da semana. Então, para a gente começar, vamos lá rapidinho para algumas recomendações, né? Primeiro, lembrar que o nosso programa ele fica gravado, tá? Então, se você não conseguiu assistir ou quer rever, depois é só entrar no site do Ibracon, vai estar lá gravadinho para que vocês possam rever as informações. Muito importante também que vocês mandem as perguntas de vocês, né? Nossos especialistas estão aqui também e lá mais para metade final do nosso programa a gente começa a atender aí as perguntas do público que forem chegando. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês, vai ser um prazer. Também, durante o programa, a gente vai deixar um link para vocês avaliarem o programa, para a gente ir ajustando, né, o formato, né, a carga horária. Então, é muito importante sempre que vocês deixem o feedback de vocês. Lembrando, gente, que essa iniciativa Ibracon SG Week está alinhada com a bandeira do Ibracon, atividade como agente de mudanças. Então, é por isso também que nós estamos aqui hoje. Eu sou Fernanda Riveri, gerente de comunicação do Ibracon, e vou ajudar aqui a ser uma facilitadora do Ibracon SG Week. E vou passar agora para os nossos painelistas, nossos especialistas, membros do nosso GT Sustentabilidade ESG do Ibracon. Agradecer, gente, agradecer primeiramente, né, Renate, Léo, todos os demais integrantes aí, membros do nosso comitê que estão aqui conosco, né, mas hoje especificamente a gente vai ouvir a Renate e o Léo. Vamos só repassar rapidinho o tema do nosso webinar de hoje, tá? Então, é contexto da divulgação das informações de sustentabilidade e conectividade. Eu vou passar a palavra para o Léo. Léo, podemos começar com você? Tudo bem? Bom dia, fica à vontade. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Obrigado aí, Ibracon, pelo espaço, né, para a gente falar sobre ESG, sustentabilidade, né, o papel do auditor nisso tudo. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente, né, já desejo aqui para vocês uma ótima semana. E a gente separou, eu e Renate, um tema que está bastante relevante, né, que é a publicação aí das normas de sustentabilidade do IFRS. E eu vou focar um pouquinho, né, em como é que está estruturado essas normas e depois a Renate vai falar um pouquinho de conectividade. Eu já vou pedir desculpas para vocês, porque eu estou com uma tosse desde sexta-feira passada que não passa. Então eu vou tossir um pouquinho aqui durante a apresentação. Bom, deixa eu compartilhar aqui então minha tela. Eu penso que a gente está vivendo um momento muito relevante para os reportes de sustentabilidade, né? Ou de informações não financeiras. Que de não financeiras não tem nada, né? Elas são financeiras traduzidas em outros elementos. Porque a gente tem visto, né, a maneira como o mercado tem reportado, a quantidade
né, de empresas que têm reportado mudou significativamente nos últimos anos, né? Então, eu acho que o IFRS inaugura com essas duas normas uma fase onde isso tá sendo mais assentado. A gente está decantando o que é reportar sustentabilidade para, de fato, isso ser tão importante quanto as DFs. Bom, o que são as duas normas, né? Elas foram publicadas em pouco mais de 2 meses e elas se dividem em duas. A primeira são requisitos gerais para divulgação de dados financeiros relacionados à sustentabilidade, e a S2 é focada em divulgações relacionadas a clima. Qual foi a estrutura que o FRS adotou para esse reporte? Tá? Então, aqui é a arquitetura de reporte. Ela segue o mesmo padrão do TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosure, tá? Que alguns de vocês provavelmente conhecem, que foi uma norma de caráter voluntário que propôs que as empresas reportassem os riscos climáticos, né? E aí a gente tem aqui 4 grandes blocos. O primeiro é a governança, ou seja, eu tenho que definir como a organização está estruturada para supervisionar e tomar decisões em relação a essas métricas de sustentabilidade, né? Ou seja, não tem mais aquela área de sustentabilidade que trabalha isolada, né, e reporta para a organização inteira. Não, ela tem que estar incorporada numa estrutura de governança. E aqui eu estou falando desde o conselho até a média gerência, passando por processos, controles e gestão. Depois, um pilar de estratégia, ou seja, eu não posso mais pensar o meu negócio sem considerar sustentabilidade, né? Se eu sou, por exemplo, uma empresa de bebidas, que estou me instalando num determinado território, quer dizer, eu avaliei a escassez hídrica daquela bacia hidrográfica, né? Se eu sou uma concessão rodoviária, eu avaliei os riscos sociais que estão atrelados, né, a manifestações que impedem o fluxo nas estradas. Então, as questões ESG que permeiam o meu modelo de negócio têm que estar considerado na minha estratégia. Não existe mais uma estratégia de negócio e uma estratégia de sustentabilidade, né? O IFRS propõe que a gente olhe isso de uma maneira uníssona. Depois, gestão de riscos, que eu acho que é o mais maduro, talvez, dentro das organizações, né? Talvez o risco climático ele seja um pouco mais difícil de delimitar, né, pela característica que ele tem, mas eu já vejo boa parte do mercado fazendo gestão de risco de sustentabilidade. E depois, metas e métricas. Aqui, o IFRS, as normas sugerem que essas metas e métricas sejam propostas, principalmente na parte climática, de uma maneira específica. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui é importante dizer, né, que tudo que você quer controlar, você precisa medir. Mas também tudo que você precisa medir, você precisa definir. E tudo que você precisa definir parte-se de uma análise prévia, que é justamente o que eu vou falar agora, que é o conceito da materialidade. Lá no começo dos anos 90, quando as empresas começaram a fazer seus relatos de sustentabilidade, o conceito de materialidade era muito dado pela percepção do stakeholder versus o que era importante para a minha organização. Eu acho que todo mundo tem um pouco de ciência desse conceito, tá? Eu acho que a gente evoluiu muito no conceito de materialidade, e aqui o IFRS traz no seu texto uma definição que eu particularmente gostei bastante. Material para o seu negócio é qualquer coisa que, se omitida ou distorcida, possa levar o usuário daquela informação a uma decisão errada, a uma decisão que ele não tomaria se ele tivesse ciência daquela informação. É um conceito um pouco mais amplo, mas eu acho que permite à organização pensar sobre a materialidade de um modo mais coeso e mais coerente, né, com o que eu quero relatar. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aí mental, né?
Imagine tudo que eu estou colocando no meu relato para os usuários, né? No mercado hoje, todas as informações que eu estou colocando. Será que eu estou omitindo alguma informação que, se eu desse para aquele usuário, ele tomaria uma decisão diferente ao ler o meu relatório? E será que a informação é precisa o suficiente para que, quando ele leia, ele tenha uma boa base para tomar essa decisão? Então, acho que é esse o olhar que as normas trazem para a tomada de decisão, para a materialidade. Renate vai falar logo após a minha fala sobre conectividade, mas talvez aqui seja, eu não vou entrar em detalhes, obviamente, porque é um assunto dela, mas talvez aqui seja a grande inovação da norma, né? Quando ela fala para você conectar os riscos relacionados à sustentabilidade com o que pode afetar as perspectivas da entidade, né? Como essas divulgações, né, tocam oportunidades também, e qual a correlação, né, dessas informações com outros relatórios que você está publicando. Então, a Renate vai tocar um pouquinho mais nesse assunto, mas talvez esse seja o grande ponto de observância dessas normas. Alguns aspectos relevantes aqui que eu pensei. A questão da sincronicidade, né? O S1 ele pede que as demonstrações, que as informações de sustentabilidade sejam divulgadas no mesmo período que as demonstrações financeiras, né? E isso faz muito sentido. Se eu estou falando, né, sobre conectividade, como é que eu posso ter uma peça que fala sobre números e uma peça que fala sobre sustentabilidade, as duas não se conversam e são divulgadas com meses de diferença, né? Quer dizer, o usuário ele tem que ter acesso ao contexto da informação no mesmo momento, né? Isso vai permitir que ele faça essas análises de uma forma mais coerente. Então, o que a gente tem visto é que os relatórios de sustentabilidade, se a gente considerar um exercício de janeiro a dezembro, né, tem sido divulgado muito mais dentro do final do semestre, do primeiro semestre, do que no primeiro TRI. Então, isso é algo que as organizações vão precisar estar preparadas, essa sincronicidade. Em relação a julgamentos e incertezas, né? Ele fala aqui que esses julgamentos que tenham um efeito mais significativo, e aqui de novo ele está puxando materialidade, né? Significância é sinônimo de materialidade aqui. Ele está puxando que essas informações sejam incluídas em suas divulgações relacionadas à sustentabilidade. Ou seja, você precisa dizer qual é a incerteza ou qual é o julgamento que você está fazendo, né? E como isso afeta o resultado dessa divulgação, tá? Obviamente que quando a gente fala de sustentabilidade, a parte climática, né, a parte mais relacionada a meio ambiente, talvez onde existam mais incertezas, né? Até do ponto de vista regulatório, tá? Então, isso vai precisar estar explicado. Em relação a erros do período anterior, né, então os erros materiais devem ser corrigidos e republicados para fins comparativos, e dados e suposições consistentes, né, na medida do possível. Ele usa esse termo, né? Em vários aspectos da norma, ele traz essa questão da medida do possível, né? Porque se sabe que sustentabilidade nem sempre, né, é uma decisão cartesiana, nem sempre você tem dados, então tem essa questão do quão razoável é o contexto para que você possa fazer determinada afirmação, tá? Passando aqui para o S2, ele traz também uma abordagem que eu considero bastante interessante, principalmente quando ele fala de informações. Mas começando ali pelo quadrante superior esquerdo, ele pede que seja utilizada uma abordagem em cenários, né? De novo, um pouco da influência do TCFD, né? Ou seja, quando você faz uma análise de risco climático, você tem alguns cenários, né?
o próprio estudo, a própria base científica da mudança climática, ela trabalha dessa forma, né? Aquecimento a 1,5 graus, acima de 1,5 graus. Então, você tem aqueles cenários de aquecimento global. Portanto, quando você fala de risco climático, é coerente que você também trabalhe com cenários, né, de risco climático. E ele usa um termo interessante, proporcional às circunstâncias da entidade, né? O risco climático ele está muito ligado à territorialidade também. Então, aqui, quando você for fazer essa abordagem, esse olhar de cenários, é preciso considerar essas questões específicas da sua operação. O grau, passando aqui para a exposição, né? O grau de exposição da entidade, tanto a risco quanto a oportunidades, né? É importante dizer que a mudança de um padrão climático, ele cria muitos riscos, mas criam várias oportunidades também, né? A gente tem visto aí a economia verde crescendo, né? E é uma vertical que promete muito em termos de oportunidades, tá? Então, aqui é preciso olhar esses dois lados da moeda e o grau em que a organização está exposta a esse risco, tá? Aí, passando aqui para o quadrante inferior direito, outras considerações, né? Olha que interessante, considere a disponibilidade de recursos e a capacidade ao determinar a sua abordagem para análise de cenários. Ou seja, aqui ele está tocando especificamente no conhecimento que a organização tem para fazer essas análises, né? A ciência climática, às vezes, toca em temas muito específicos, né? Quando a gente vai falar de oportunidades, inclusive, né? Quais são outras fontes de energia que a gente pode utilizar, substituição de fósseis, existe uma competência muito específica para cá, né? Então, a gente tem que considerar essas habilidades quando a gente for desenhar esses cenários. E o último aqui, informações razoáveis e disponíveis, que eu considerei muito apropriado, né, o IFRS trazer isso, que é considere todas as informações disponíveis na data do relatório, né? Se a gente olhar a última década, a informação que a gente tinha sobre ciência do clima e o que a gente tem agora, a gente tem um salto bastante grande em alguns setores, né? Então, quando a gente for olhar para questões climáticas e reportá-las, a gente precisa estar considerando a informação que a gente tem disponível, né, informação mais recente, e também olhar o esforço que eu vou fazer para considerar esses cenários, para avaliar esse risco. Em relação às métricas, eu tinha falado lá no S1, né, que ele tocava nessa coisa de métricas e metas e métricas, e aqui ele traz algum aspecto literal, orientativo, né? Então, por exemplo, no S2, quando você vai fazer risco climático, ele fala da quantidade e o percentual de ativos ou atividades empresariais que estejam dentro daquela vulnerabilidade. Então, perceba que aqui eu tenho uma subdivisão de ativos ou atividades, né? Então, imagina que eu seja uma grande organização com operações fabris espalhadas no território e eu não posso considerar que o meu risco físico no norte do país vai ser o mesmo aqui no sudeste, né? Então, eu tenho que considerar as características da minha operação. Outro ponto importante, e aqui eu acho que é central da norma, o montante das despesas de capital ou financiamento para esses riscos e oportunidades, né? Quando eu vou me adaptar ao cenário climático, ou quando eu vou trocar determinada fonte energética, qualquer coisa que eu faça relacionada ao clima, isso invariavelmente exige, né, uma despesa de capital. Então, eu preciso associar essas duas coisas. Eu preciso dizer qual o risco, o porquê eu estou fazendo e o quanto aquilo custa. O terceiro aspecto das métricas, que eu acho que já é bastante utilizado no mercado, né, pelas empresas, obviamente, que estão, né, com essa questão climática já incorporada, é o preço, né? Então, ele reforça, né, que a unidade de medida é a tonelada de CO2 equivalente, ele traz o GHG Protocol como um padrão para se fazer inventário,
e fala sobre o preço interno de carbono, sobre como se construir um inventário. Por quê? Porque lá atrás, vocês viram, eu falei da comparabilidade dessas informações ano a ano. Então, é importante que se use a mesma metodologia para que a gente tenha uma comparabilidade entre. E um último ponto, que também é bastante relevante, que algumas empresas já praticam, é a remuneração dos administradores em relação a essas métricas. Tá? Então, não adianta nada eu estabelecer uma métrica e dentro da minha governança não tem nenhum mecanismo, né, para que o nível de alta administração não esteja engajado em atingi-las. Aqui, só para falar do inventário, né, uma das discussões que, na época do debate público, né, da consulta pública, estava aí muito na expectativa, era o escopo 3, né, se o escopo 3 ia entrar ou não, e ele entrou. Tá? Então, pela norma, as entidades devem reportar escopo 1, 2 e 3, e duas questões importantes quando a gente fala de inventário. A abordagem utilizada para medir as emissões de gás de efeito estufa, então está elegido aqui, está eleito, né, o GHG Protocol, e você deve especificar os fatores de emissão que você está utilizando para construir esse inventário. Né? Lembrando que esses fatores, de vez em quando, são revisados, e cada país tem um determinado fator de emissão, dependendo da fonte. E ele traz também a questão das emissões financiadas, caso as atividades sejam de gestão de ativo, bancos comerciais ou seguros. Ou seja, quando ele traz essa responsabilidade para dentro do setor financeiro, ele praticamente movimenta toda uma cadeia. Né? Então, a gente sabe que o setor financeiro é muito transversal na economia, e os bancos agora, quando forem adotar a norma, vão precisar olhar para as emissões financiadas, muitos deles já fazem isso, e quando eles fazem isso, obviamente que eles vão para a sua carteira, para os seus clientes, para os seus ativos, e isso, obviamente, movimenta, né, a cadeia toda. E, por último aqui, falar sobre a transição. Então, como é que vai funcionar? O S1, a entidade não é obrigada a divulgar essas informações nesse primeiro período, né? A norma entra em vigor em 24. Ele trouxe a opção clima em primeiro lugar, né? Climate First, que permite que as organizações optem primeiro por divulgar questões climáticas, depois as de sustentabilidade. E no primeiro período de relato anual de aplicação da S1, é permitido relatar essas as informações de sustentabilidade depois das informações das DFs. Tá? Lembra que eu tinha falado da sincronicidade. Tá? Então, nesse primeiro período de transição, no primeiro ciclo, eles vão permitir que isso seja descasado. O S2, como eu já falei, o método é o GHG Protocol, mas vai ser permitido um método diferente, né? E não divulgar as escopo 3 também no primeiro ciclo. As emissões de escopo 3 são mais complexas, né? Tanto de se buscar quanto de se estimar. Então, para entidades que não tiverem participação em gestão de ativo, né, banco seguro, vai ser permitido omitir escopo 3. Paro por aqui e aí passo agora para a Renate para falar sobre conectividade. Obrigado, gente. Renate, contigo. Obrigada, Léo. Eu faço a... Vou pedir para o Léo, então, tirar pronto a projeção, e a partir daí, Renate, já está sendo projetado. Já está aparecendo? Isso. Tá bom dia, meu nome é Renate, eu faço parte do GT de Sustentabilidade do IBRACON, e hoje eu quero falar com vocês sobre conectividade. Então, retomando aqui, o Léo falou os conceitos fundamentais do S1, e um deles é a conectividade, e esse a gente vai explorar um pouco mais a fundo aqui agora. Então, o S1 solicita que essas informações de riscos e oportunidades de sustentabilidade sejam conectadas entre elas. Então, assim, ele não quer só o quanto que você emite de gás de efeito estufa. Ele quer entender quais são os riscos e oportunidades gerados através disso, suas relações, e não só isso. Tá, você tem esse risco, e qual que é a sua governança?
Qual a sua estratégia sobre isso? Qual a sua gestão de risco? Como você monitora essas informações? E quais são as métricas que você faz a gestão desse risco e oportunidade? Então, assim, não é só jogar aquela informação ou publicar quanto você está emitindo, mas sim toda uma gestão, toda uma conectividade entre a sua companhia, sobre a sua estratégia, suas métricas, sua gestão de risco relacionada àquela informação. Mais do que isso, ele pede, então, que essas informações de sustentabilidade sejam linkadas às suas informações financeiras. Isso é um ponto muito estratégico, porque, lembrando, igual o Lá falou, a materialidade do S1 é igual à materialidade do relatório financeiro. Então, há de se esperar que haja essa conexão entre essas duas informações, esses dois mundos, né? O IFRS veio sanar uma demanda do mercado. A gente vê que muitas informações de sustentabilidade hoje já são expostas. Estratégia net zero, descarbonização, metas climáticas. E os investidores estão vendo, o mercado de capitais está vendo essas metas, esses compromissos, esses goals. Só que quando eles olham para a demonstração financeira, cadê a conexão disso? Aquilo é material, o seu compromisso é sério, né? É material, o seu investimento na descarbonização. Se é material, cadê a conexão com o meu relatório financeiro? Vamos explorar isso um pouco. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar. Como que seria essa conexão, né? Vamos tangibilizar isso. Tem que ter correlação? Materialidade é a mesma? É a mesma da financeira? É. A gente tem que esperar a conexão? Tem. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, lá, a entidade faz uma publicação no seu relatório do clima, que em 2 anos eles vão trocar, isso foi um caso real, as frotas de caminhões movidos para energias menos poluentes, né? Os caminhões de minério deles dentro da operação deles. Bom, a primeira coisa, foi avaliada a taxa de depreciação dos caminhões atuais? Qual que é essa despesa no meu resultado atual por conta dessa minha meta climática, né? Qual que é a conexão disso? É material, não é? Está sendo avaliado? Um outro exemplo real, uma entidade anunciou que não teria mais ativos, investimentos com alta emissão de carbono. Então, ela era uma empresa de energia e estava migrando, então, para energia renovável. Então, as termos não iriam fazer mais parte dos seus investimentos. Essas termos foram classificadas para ativos à venda. Um último ali, uma entidade anuncia compromissos com descarbonização a curto prazo e já vislumbra que vai ter que, para atender essa meta, vai ter que comprar crédito de carbono no mercado voluntário. Renate, mas é uma provisão de futuro, eu não posso fazer essa provisão no meu passivo, né? Passivo é só aquilo, uma provisão que você pode ser mensurado de um fato passado. Enfim, eu sei disso, né? Não vai ter, não é nisso que a gente está se apoiando aqui. Mas esse compromisso, essa despesa no curto prazo para descarbonização, daí investimentos em novos maquinários, compras de crédito de carbono no mercado voluntário, isso tem que estar refletido no seu teste de impairment quando você faz o fluxo de caixa descontado. Né? Essa conexão tem que haver. Você já sabe que vai ser esse desembolso? É sério? É um compromisso que você está anunciando no mercado? É uma visão futura do que vai acontecer? Só que tem impacto no seu teste de impairment quando você analisa seu fluxo de caixa descontado, por exemplo. Essas conexões que devem ser feitas, tá? Eu trouxe alguns casos aqui de publicações de empresas de 2022, database 2022, dentro dos relatórios financeiros delas. Esses exemplos não são o state of art para ser copiado, mas sim uma amostragem do que tem sido feito pelo mundo para tentar fazer essa conexão, para a gente tangibilizar e ver em casos reais o que está acontecendo pelo mundo, tá?
Então, primeiro aqui é a Viva. A Viva é uma empresa de seguros e ela diz ali, né, dentro do relatório financeiro dela, tá? Que ela tem uma meta, uma ambição de net zero até 2040. E para isso, ela avalia os seus ativos, quando ela vai comprar, né, esses seus ativos de seguros, pelo Climate Value at Risk. Não só isso, ela só compra ativos se eles têm Climate Credentials. Olha que interessante. Então, trouxe aquela informação, aquelas metas, aqueles compromissos que estão lá no relatório de sustentabilidade para serem auditados aqui na demonstração financeira, tá? Informação qualitativa. Porque a informação qualitativa também pode ser material, não é só números, mas informações qualitativas que o investidor quer entender também se tornam materiais e devem ser divulgadas na demonstração financeira, tá? Vamos mudar para um próximo. Equinor, ela é uma empresa de petróleo, né? De energia de petróleo, e aqui eu destaquei ali que eles utilizaram um cenário climático, que está lá no relatório de clima deles, para estimar o teste de impairment. Eles estimaram o teste, a provisão, eles estimaram quanto eles teriam de perda nos seus ativos intangíveis, no valor de 4 bilhões, caso o cenário climático se desenvolva do jeito que está descrito. Então, veja, ele já está fazendo a análise de cenários e mostrando para o investidor, olha, investidor, eu estou atento àquilo que eu estou falando lá no meu relatório do clima e estou fazendo meus testes de impairment aqui para saber quanto é que eu vou ter ao longo prazo um resultado material aqui na minha empresa financeiramente. E você tem acesso a esse dado para você tomar a sua decisão e você ver quanto exposto você está ao climate change investindo em mim. Heineken, ela fez uma divulgação mais ampla, falando assim, olha, eu levei em consideração o cenário climático e vi se o cenário climático impactava ou não meus valores residuais dos meus ativos, a vida dos meus ativos, no meu teste de impairment, no meu fluxo de caixa descontado e quando eu estava fazendo a análise das minhas provisões e contingências. Eu levei em consideração o cenário climático. Então, ele já está incorporado nas minhas estimativas e nos meus julgamentos. Porque, de novo, o meu investidor quer saber, poxa, a Heineken tem uma pressão de mudança climática, né? Como um risco. Ela está levando em consideração aqui? Tá. Ela está deixando exposto uma informação qualitativa do impacto da mudança climática dentro das estimativas da companhia. EasyJet é uma empresa de airplanes, né? De aeronaves. Aqui, no ativo dela, no Proper Plan Equipment, eles levaram em consideração a mudança climática para avaliar o valor residual e também a vida útil dos seus ativos. São aviões, a mudança climática vai bater ali. Então, a EasyJet está falando assim, eu estou levando em consideração isso já. Então, o meu investidor também está sabendo isso. Tem vários outros ali. A EDP também. Olha, eu quero só investir em investimentos carbono neutro, igual eu estou falando lá no meu relatório de clima, no meu relatório de sustentabilidade. E eu estou trazendo aqui para a minha DF. Quanto é que está sendo de investimento? O que eu estou levando em consideração? O meu tempo de horizonte que eu estou levando em consideração? Tudo isso para dentro da demonstração financeira para ser auditado. Para ver se essas informações estão corretas. E estão conectadas com meus compromissos climáticos, que eu estou lá divulgando. A ANEEL também. Eu fui fazer meu teste de impairment, levei em consideração o cenário climático, mas eu levei em consideração os meus custos de descomissionamento dos meus investimentos, levando em consideração a minha redução, olha lá, o meu último item, a minha redução do escopo 1 e escopo 2 de emissão. Então, meu compromisso lá está sendo impactado aqui, quando eu estou fazendo a minha provisão para descomissionamento. Interessante, das minhas plantas, né? Por fim, aqui eu trouxe um caso brasileiro, que é a Vale.
a Vale tem na nota explicativa de 22, dizendo lá que ela avaliou os impactos climáticos físicos e de transição, quanto isso eles impactariam no teste de impairment dela. Mais do que isso, a Vale traz quase 2 páginas descrevendo quais são as ações que ela está tomando para o ESG, né, pelos pilares de sustentabilidade, vamos dizer assim, e que poderiam ter impacto na demonstração financeira de alguma forma. Informação qualitativa, porque eles estão dizendo assim, olha, pode ser que haja no futuro, mas eu já estou tomando a decisão aqui, eu estou fazendo esses investimentos, eu estou tomando essas decisões aqui, porque eu imagino que possa ter um impacto financeiro futuro. Veja, informação qualitativa. Tem impacto real agora? Não, mas está demonstrando para o seu investidor que você está atento aqui e está tomando ações quanto aquilo. Bom, como eu dei muitos exemplos de mudança climática, né, não vivemos só de mudança climática, mas também eu trouxe aqui um exemplo de sustainability da Segro. Segro é uma empresa que faz investimento em propriedades. E aqui eu trouxe um exemplo da nota explicativa de 22 também, da demonstração financeira, dizendo que eles levam em consideração vários fatores de sustentabilidade quando eles estão fazendo o fair value dos ativos deles. Daí lá, eles avaliam risco físico, social, meio ambiente e econômicos. Então, aqueles fatores que eles estão falando, que eles levam em consideração lá no relatório de sustentabilidade, eles trouxeram para a DEA e falaram assim, olha, quando a gente está fazendo o fair value, a gente está levando em consideração isso também. Conectividade das informações, tá? Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui para nós, contadores, auditores, a gente conseguir tangibilizar como é que as empresas estão tentando fazer essa conexão, né? Então, já há uma busca pelas empresas, já há uma necessidade pelos investidores que essas informações sejam conectadas e os reguladores, né? Como é que estão dentro dessa equação toda? Então, daí eu trouxe aqui o parecer do ESMA, que é o European Securities Market Authority, de março de 23, bem interessantes. Por quê? Eles levaram em consideração o que essas empresas, essas 2 empresas aqui que eu vou falar, essas entidades divulgaram informações nos seus relatórios de sustentabilidade, e a ESMA veio e falou assim, opa, mas isso aqui tem um impacto no seu financeiro. Então, o regulador já está vendo, olha, essa desconexão não vai colar mais. No primeiro caso ali, o ESMA, ele não divulga o nome da empresa, a gente sabe só o setor. Então, a primeira empresa aqui ela faz o gerenciamento de aviões, de aeroportos, tá? E no relatório do clima dela, dizia que, bom, os riscos climáticos tinha uma probabilidade muito alta de impactar materialmente, significativamente, as operações da companhia. Quando o regulador olhou para o relatório financeiro, não tinha nada. Então, ele solicitou, veja, que a entidade colocasse esses riscos climáticos para dentro do relatório financeiro, principalmente para o teste de impairment dela. Olha que interessante, o regulador viu a desconexão. E o segundo caso também, o regulador viu a desconexão. É uma empresa que faz o transporte de óleo, né, de petróleo no mundo, com esses grandes navios cargueiros. E daí, lá no relatório do clima, essa entidade divulga que a mudança climática e a regulamentação sobre a mudança climática vai significativamente impactar os negócios dela e as rotas e as embarcações que ela tem. De novo, o regulador falou assim, ué, mas cadê essas informações? Vai ter, a gente já conhece o setor de vocês, esse setor de vocês vai ser impactado, nós sabemos disso. Cadê essas informações na demonstração financeira? Não tinha. E daí o regulador falou assim, eu quero que você faça alterações.
Qual que é o impacto disso na vida útil dos seus ativos? Qual é o impacto disso nos seus riscos, nos seus julgamentos, nas suas estimativas? Eu quero que você faça essa adequação. Então, veja, retomando aqui, a conectividade hoje é um tema que deve ser endereçado por nós, né, contadores, auditores. Porque, independente do S1 ou do S2, as informações de sustentabilidade, essas metas climáticas, essas metas de descarbonização, metas de sustentabilidade já estão sendo anunciadas pelas companhias, né? E tá vendo, e cadê essa conexão para o nosso mundo, né? Para a nossa contabilidade? Cabe a nós se aproximar, entender o que está acontecendo, esses compromissos climáticos, esses compromissos de sustentabilidade e trazer eles para o nosso dia a dia. Falar assim, olha, então tá, você está falando isso, qual que é o impacto na minha taxa de depreciação? Qual que é o impacto no meu no teste de impairment? Isso é o nosso dia a dia. Mas a gente tem controle suficiente para a gente conseguir endereçar todos esses riscos que estão sendo levantados, né? A gente já tem um sistema muito robusto de controles internos para informações financeiras, mas essas informações de sustentabilidade, a gente já está vendo que tem um impacto, né, no financeiro também. Embora elas olhem para o futuro, né, as informações de sustentabilidade têm essa qualidade, essa característica de olhar para o futuro, esse futuro também impacta as nossas estimativas, nossos julgamentos e algumas contas contábeis. Então, eles têm que ser endereçados agora para trazer o quê? Consistência e transparência para o mercado de capitais, tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Fico à disposição para as perguntas. Renate, Léo, agradecer, excelente apresentação. Estou vendo aqui a repercussão no nosso chat. Então, reforçar aqui os nossos agradecimentos, lembrando que Ibracon ESG Week é uma das iniciativas do Ibracon, né, no sentido de trazer à tona temas de sustentabilidade ESG. Temos treinamentos, webinars como essa semana, né, de Ibracon ESG Week, interações com reguladores, com a imprensa, né? Então tem uma série de iniciativas aí do Ibracon para contribuir com essa discussão tão relevante. E aí eu vou passar para o José Carlos, membro da área técnica do Ibracon. Ele vai conduzir as perguntas que vocês mandaram ali, várias perguntas. Quero agradecer, mas antes, gente, um lembrete rápido para que vocês se programem para o nosso webinar de amanhã, tá? Então, amanhã, das 9 às 10, a gente vem para falar das normas S1 e S2 que a Renate, né, trouxe ali na fala dela também, mas amanhã a gente vem para falar especificamente desse tema. Volto daqui a pouco com mais informações, mas passo para o José Carlos para conduzir as perguntas. Nosso tempo está bem apertado, então, José Carlos, te passo a palavra. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fê, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom, e início de pé direito no nosso primeiro ESG Week. Obrigado, Renate, obrigado, Léo. E aqui nós recebemos algumas perguntas aqui e, à medida do possível, a gente vai respondendo. A primeira pergunta, essa daqui eu acho que eu consigo só endereçar, trata-se da tradução das normas de sustentabilidade, né? Se já há tradução para o português ou espanhol e onde podemos encontrar. Então, no Ibracon, a gente já vem traduzindo as normas, estamos em processo de tradução das normas para o português, tá? O Ibracon que vai fazer a tradução das normas aí, para auxiliar ali também todos os demais institutos, todos os demais comitês ali na emissão dos pronunciamentos. E em relação ao espanhol, por enquanto no site do IFRS ali não temos nada de tradução para o espanhol, mas acredito que também haverá essa tradução aí. A norma foi emitida há pouco, então acho que o pessoal está tudo no processo de tradução, né? Aí aqui a gente tem mais uma pergunta, e aí, Léo, Renate, como que vocês podem aqui nos ajudar no seguinte: dentro do conceito de emissões financiadas, há alguma obrigação para as instituições de pagamentos?
Bom, tô entendendo que instituições de pagamento está se referindo a meios de pagamento, né? Organizações de provavelmente meios de instituições pagamento. financeiras ali que atuam no meio de pagamentos, isso daí. A lógica das emissões financiadas é o seguinte: o dinheiro que eu estou colocando para um terceiro está indo para onde? Ele está incentivando a emissão, né? Então, tem um tomador de crédito que vai, sei lá, implementar uma termoelétrica a carvão, né? Isso é que é emissão financiada, ou seja, o meu dinheiro está financiando aquilo que será a emissão do meu cliente, tá? E aí eu entendo que se a gente está falando especificamente de empresas, né, de meios de pagamento, não se aplica, porque ela é um meio de transferência, ela não necessariamente está financiando alguma atividade, tá? A lógica aqui é que você esteja financiando alguma atividade que possa estar emitindo gás de efeito estufa. Tá? Isso é o critério de emissões financiadas. Legal. Bom, quando falamos em conexão, e aí acho que essa daqui vai mais para o tema do que a Renate falou ali, né? Estamos falando de relatórios distintos, com correlações e referências entre eles, ou uma combinação entre DF e relatório de sustentabilidade? Não, são relatórios distintos. Vai ter o Então, relatório de sustentabilidade, que é esse que é olhando para o futuro, falando das metas. Também o relatório de sustentabilidade tem outra característica, porque ele aumenta o limite organizacional da companhia, né? Diferentemente do relatório financeiro, que é aquilo que é controlado. O relatório de sustentabilidade também olha para toda a sua cadeia de valor, então fornecedores, clientes, então tem muito mais informações significativas, materiais, mas muito mais expandidas e um timeline diferente, que é a demonstração financeira. Então, são relatórios distintos. Todavia, igual eu comentei, vai existir pontos em comum, e nesses pontos em comum, onde tem conexão e impacto entre os dois, há, sim, a necessidade dessa conexão, dessa referenciação cruzada aonde? Então tá, eu estou falando lá no meu relatório do clima, que eu estou usando uma estimativa de um cenário, né, um cenário hipotético de mudança climática de 2 graus centígrados, eu também vou ter que usar esse mesmo julgamento para os meus... essa mesma premissa de aumento de temperatura para o meu julgamento dentro da minha financeira. Então, esses pontos em comum, eles vão ter que estar conectados, mas são informações distintas. Bacana. Aqui, a gente recebeu uma pergunta, eu vou dar uma adaptada nela no seguinte. Nessa questão aí do fluxo de fechamento das demonstrações financeiras, e aí aqui perguntaram como preparador, mas também eu vou acrescentar aqui como os auditores também, né? Quais seriam as principais informações que devemos buscar, tanto no sentido ali do preparador, né, tanto no papel do preparador, quanto no papel de quem vai opinar acerca dessas informações, sobre a coerência ali, se está ok ou não essas informações. O que vocês podem destacar aí sobre essas principais informações? Então, sustentabilidade é uma coisa bem interessante, porque ela é contextual, ela é setorizada. Então, assim, não tem como eu dizer, olha, mudança climática sempre vai ser, que mudança climática normalmente vai ser, mas, assim, cada empresa vai ter riscos e oportunidades de sustentabilidade distintos. Então, eu não consigo falar qual exatamente vai ser o impacto geral, porque cada empresa vai ter um contexto, dependendo onde ela trabalha, como ela operaciona, que tipo de negócio que ela faz, geograficamente onde ela está, que regulamentação ela está seguindo. Tudo isso vai ter que ser contextualizado na sustentabilidade, do contexto de sustentabilidade operacional dela, para a gente conseguir identificar quais são os materiais que vão ter impacto na sustentabilidade. Agora, de forma geral, o que a gente nota que vai ter sempre impacto nos julgamentos e estimativas dentro da contabilidade. Por quê? Julgamentos, estimativas, testes de impairment, tudo aquilo que está olhando para o futuro vai ter mais impacto, vai ter mais assim, coerência ali, vai ter mais proximidade com as informações de sustentabilidade de uma forma geral. Mas riscos vão ter que ser contextualizados por setor ou por empresa, tá?
Então, acho que tanto na forma, então, do que você está falando, tanto na forma dos riscos, quanto na forma desses pontos principais ali, vai caber a cada um estudar a natureza de onde atua, da empresa, e o auditor também, a natureza daquelas atividades do cliente dele ali, para poder fazer o trabalho ali, seja na preparação, porque seja na auditoria das informações. É contexto, Sim. não tem... Talvez até para dar um exemplo prático aqui, fugindo um pouco do climático, né? A Organização Mundial da Saúde já dizia, até pré-pandemia, que doenças psíquicas, né, seriam, até 2025, a maior causa global de afastamento do trabalho, né? E veio a pandemia e hoje a gente está vendo o quanto saúde mental é importante, né, como condição para o trabalho. Então, uma coisa que não era relevante para algumas empresas, para a maioria, aliás, hoje é muito, né? Principalmente para empresas que têm foco, que têm capital humano intensivo, né? Como as empresas de auditoria, por exemplo. Então, saúde mental é uma questão central, material, que deve ser reportada no relatório de sustentabilidade, né? Então, veja, é o que a Renate falou, vai depender muito do setor, do momento, né, e de como isso é relevante, como é que você analisa essa relevância para reportar. Então, na verdade, a resposta à sua pergunta está na sua equipe mesmo. Entendi, não, tá ótimo. E aqui, quando vocês participam de diversos fóruns, têm lido aí muitos materiais em relação ao tema, né? Vocês já têm visto alguma espécie de enforcement sobre a aplicação do IFRS S1, S2 ou de outras normas para determinado setor ou países que já têm adotado uma espécie de enforcement ou de incentivos fiscais para que as empresas façam a devida divulgação dessas informações? Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido? Sim, já há algum tempo, mas ela tem vindo muito fatiada, né? Então, por exemplo, em 2004 a gente teve o ato Dodd-Frank lá nos Estados Unidos, na SEC, pedindo, que foi dos minerais de conflito, né? Pedindo due diligence na cadeia de fornecimento das listadas para garantir que os minerais que elas usavam não estavam vindo de conflitos, de zonas de conflito armado na África Central, né? Todo o bloco europeu, né, desde questões de rastreabilidade de alimentos, passando agora recentemente por rotulagem, né, essa questão do greenwashing está muito sob escrutínio, então tem uma legislação específica. O próprio CSRD, que é uma diretiva europeia falando sobre relato de informações de sustentabilidade. As questões tributárias, né, a gente tem o CBAM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que vai tributar bens que entrem no bloco europeu em relação à sua pegada de carbono. Então, assim, não dá para falar que tem uma norma, né, mãe, vamos dizer assim, de enforcement. Mas eu acho que tem várias esparsas que, sim, já são obrigatórias. E eu acho que é uma questão de maturidade dos mercados, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a B3, ela foi numa lógica de relate ou explique. Então, não há uma obrigatoriedade de você, sendo listado na bolsa, relatar sustentabilidade, mas há uma obrigatoriedade de você explicar por que não o faz. Então, dessa forma, sim, a gente pode entender que é obrigatório você prestar contas, no mínimo, né? Então, eu acho que tem nuances, né, e maturidades diferentes em relação aos diferentes mercados. Só legal. Complementando, o S1 e S2 eles já são obrigatórios no Canadá, Singapura, Japão e Austrália. O S1 e o S2. E a IOSCO, faz um mês atrás, ela endossou. A IOSCO é a mãe das CVMs, né? A IOSCO endossou o S1, S2, então, indicando que as jurisdições, então a CVM de cada país, façam a regulamentação sobre essas normas do IFRS. Legal. Pode ser que seja aí uma tendência aí, mas a gente ainda não pode, está tudo muito recente, né? Bom, aqui eu já vou encerrando as perguntas, o bloco de perguntas e respostas. Obrigado, Renate. Obrigado, Léo, aí
pelas ponderações, pelas contribuições aí. Parabéns pelo evento. E eu passo a palavra agora para a Fernanda. Vai lá, Fê. Obrigada, José Carlos. Gente, incrível aqui a participação de vocês. Segunda de manhã, o pessoal tá super animado para falar desse tema, então estou entendendo mesmo que, né, nossa semana aí vai ser um sucesso com os nossos especialistas. Vamos só repassar a nossa programação de amanhã. Então, amanhã, das 9 às 10, também o mesmo horário. O webinar com a Dani Soares e Reinaldo Liari, estão até com a gente aqui acompanhando, todos, né, membros do nosso GT de Sustentabilidade ESG do Ibracom, assim como o Léo, a Renate. Então, amanhã a gente vai falar de normas emitidas pelo ISSB, S1 e S2, divulgações de sustentabilidade e fatores climáticos. Eu espero vocês aqui, viu, que a participação foi muito bacana, um público muito relevante hoje com a gente. Agradecer aos nossos associados que estão sempre com a gente, mas acima de tudo, todo o mercado aí que nos acompanha e que mandaram as suas perguntas. Já, né, nosso compromisso aqui com a pontualidade, eu já vou encerrando, agradecendo novamente Renate, Léo, José Carlos, todos que ficaram conosco aqui até o final, mandaram as perguntas, os feedbacks, deixem a avaliação de vocês e amanhã a gente se encontra, então, no mesmo horário, pelo mesmo link, tá? Tô vendo aqui o pessoal repercutindo o nosso programa. Amanhã a gente volta com mais S1, S2 no foco e espero vocês. Obrigada, gente. Ibracom, confiança que forma, informa e transforma. Até amanhã. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais, Obrigada, gente. Obrigado. gente.